né? Doutor Luiz Saião está aqui com a minha colinha, é pastor da Igreja Batista Nações Unidas ali em São Paulo, é tradutor das Escrituras, reitor do Seminário Teológico Batista do Sul e da Faculdade Batista do Rio de Janeiro, né? Um homem com muitos dons e habilidades, mas o que mais me causa admiração do Dr. Saião é que ele é tricolor, o que mostra a sua profunda lucidez. E o enfoque trinitariano, é verdade. Viu? Coisa boa, isso quer ser teológico, né? Bacana, é um prazer tê-lo aqui, sempre é uma inspiração para nós, o Dr. Saião, sempre tão bem-humorado, tão feliz, tão inspirador para nós, que o Senhor possa abençoá-lo como tem nos abençoado, amém, meus irmãos? Vamos orar pela vida dele nessa noite? Senhor, está aqui o teu servo, teu instrumento, né, um vaso nas tuas mãos, tão habilitado, tão cheio de dons para nos abençoar, nos ensinar, e nós queremos dar a glória ao Senhor. Pela vida dele, seja glorificado o teu santo nome, e que ele possa nos abençoar nessa noite, que o Senhor possa falar através dele, e que ele possa se sentir muito abençoado nessa noite também pela tua palavra, em nome de Jesus. Graça e paz aos irmãos, um grande prazer estar aqui nessa noite e voltando aqui a esse projeto tão especial e tão abençoado para pensar sobre um tema tão importante como a interpretação da Bíblia. A gente já vai iniciar a nossa reflexão sobre hermenêutica, sobre esse tema tão bem escolhido, de que é tão importante e valioso a nós entendermos a centralidade do texto bíblico, que está à disposição de qualquer pessoa que, com sinceridade e com a atitude correta, examina livremente e, ao mesmo tempo, enquanto existe essa liberdade, está claro que muita coisa que é feita em nome da hermenêutica ou da teologia, como eu gosto de dizer, o Ministério Espiritual da Saúde adverte, pode fazer mal ao seu coração. Meus queridos, algumas publicações que têm sido apresentadas, e inclusive pela Vida Nova, são importantes e valiosas nessa área. Tem um livro que é considerado referência importante, o Grant Osborne, que é um especialista na área, escreveu A Espiral Hermenêutica, é uma discussão detalhada sobre interpretação bíblica, é um livro de peso, então quem quer um estudo bem aprofundado, é uma referência que a editora está divulgando. Um outro livro do Dr. Patterson e Köstenberger, Convite à Interpretação Bíblica, envolvendo a discussão com história, teologia e literatura, também foi recentemente publicado e a editora Vida Nova apresenta para os interessados. Há algum tempo nós desenvolvemos, eu fiz uma série de notas que foi publicado na Bíblia de Estudo Esperança, que é uma Bíblia que trata dos assuntos mais básicos da fé, envolvendo questões que a gente faz no Brasil, que é muito boa para uma pessoa que está começando a entender a fé cristã, numa caminhada de discipulado, e que também Vida Nova publicou e está à disposição. Um outro material que não está com a Vida Nova, está logo ali ao lado, material que a gente desenvolveu no projeto escrito na Universidade de São Paulo, O Problema do Mal no Antigo Testamento, o caso de Abacuque, uma reflexão sobre Teodiceia e a relação que isso tem com o pecado, o sofrimento, e especialmente vendo no livro de Abacuque como é que essa questão é discutida. E um livro esse bem tranquilo, muito fácil de... o outro ajuda a gente a dormir mais rápido, esse aqui ajuda a acordar. Chama Agora Sim, Teologia na Prática do Começo ao Fim. São uma série de artigos muito bem humorados que envolve desde o artigo da língua do P,
problemas e perspectivas de um protestantismo para o Brasil, para poder pensar os principais problemas do principal país português é preciso, e aí ele conta a história da igreja brasileira, tudo com P, muito perigoso, né? A teologia do Saci Pererê, a teologia do Raul Seixas, uma série de artigos um tanto quanto brincalhões, mas que tratam de questões sérias e que são tratados de uma maneira bastante objetiva, e também está à disposição. E por fim, o material que a gente desenvolveu, que é uma bíblia de estudo em áudio, com 613 estudos, que consegue vencer qualquer trânsito de rush da ponte Rio-Niterói, porque a pessoa escuta um estudo completo de mais ou menos 25 minutos, então, quando ele atravessa, dá para ouvir pelo menos uns 2, se o trânsito estiver complicado. O Rota é um projeto que tenta fazer teologia bíblica, explicando o texto a partir do texto, de uma maneira contextualizada e muito bem humorada. Quando os amigos de Daniel estão na fornalha ardente, o título do estudo é Temperatura Máxima, e a pessoa vai ter que acompanhar. E assim, nós temos uma série de estudos. O material do Rota foi já traduzido por escrito para o inglês, está sendo feito para o espanhol, para o francês, para o crioulo da Guiné-Bissau. Foi traduzido e gravado em chinês. Se você não quiser em português, podemos mandar em chinês para você. E também agora estamos iniciando o projeto em árabe e indonésio. Tá? Então, nós temos poucos e eles vão estar à disposição dos interessados aí. Fora isso, eu gostaria de divulgar também que a gente tem desenvolvido um projeto de viagens com foco teológico e bíblico. Agora mesmo, em julho, nós teremos uma viagem em parceria com a Universidade Hebraica de Jerusalém, com direito à escavação arqueológica que acontecerá no mês de julho. Se tiver interesse, existe um site chamado Biblos Viagens, lá você tem informação. Em setembro teremos uma viagem com a presença do Dr. Shed com a gente ali, e da Rádio Transmundial, chamada Viagem da Reforma Protestante. Exatamente, um pouquinho antes dos 500 anos, vamos estar ali vendo a Reforma Anabatista, Calvinista e também Luterana. Mas, meus queridos, vamos pensar e refletir nesta noite sobre hermenêuticas indevidas perante a palavra da vida. É importante a gente entender que a nossa tradição histórica de igrejas evangélicas fundamentadas na base daquilo que encontramos na Reforma, em todas as suas variações originais, partiu do pressuposto contra uma ideia marcada por muita alegoria e contra uma ideia fundamentada numa interpretação bíblica absolutamente confessional, a partir da referência católica medieval. A postura hermenêutica da tradição protestante evangélica foi na direção do que nós chamamos de interpretação histórico-gramatical. A ideia é que o texto bíblico precisa ser estudado não numa direção, falando português bem claro, de alguém viajar na maionese, é a maneira mais popular de entender a alegorização e espiritualização indevida do texto, mas com uma proposta de entender o texto a partir daquilo que o autor quis dizer quando ele escreveu. E para que isso aconteça, é necessário que se vença uma série de desafios, que são desafios linguísticos, desafios literários, desafios históricos, desafios culturais, para que se compreenda. Por isso, de modo geral, nós vamos dizer que a Bíblia não é um conjunto de conceitos abstratos e atemporais que pode ser usado plenamente de modo simples e direto, como o pessoal faz, abre qualquer versículo e vai lá e cita aquilo de maneira a dizer uma espécie de referência absoluta, sem entender quem está dizendo, por que está dizendo, para quem está dizendo, onde, em que contexto, em que situação. Mas a Bíblia é uma mensagem inserida no contexto histórico e cultural dos seus autores. A interpretação bíblica, então, é como um processo de construção, de ponte entre os leitores contemporâneos e os autores bíblicos. Ela tenta reconstruir a situação de vida dos autores e, a partir daí, extrair os princípios universais que o texto comunica. A própria Escritura vai nos dizer que um dos maiores problemas da relação com Deus é não
entender adequadamente a palavra de Deus. A queda do homem, a tentação, ela é marcada pela distorção da palavra divina, quando Eva é enganada pela serpente. A maior relação espiritual possível com Deus, discutida, por exemplo, no Salmo 19, 119, também tem a ver com a relação com a palavra divina. E mais ainda no Novo Testamento, a ideia da palavra inspirada, da palavra firme, da palavra fiel, da palavra que é referência, está clara. Jesus, por exemplo, quando conversa com os religiosos do seu tempo, ele vai dizer: vocês examinam as Escrituras, e porque sabem que nelas nós temos verdades que têm a ver com a vida eterna. Portanto, o que nós podemos dizer? Os reformadores, nessa tentativa de mudar a caminhada que existia no ambiente medieval, eles nos trazem uma herança que fica para nós até hoje. Eles retomaram aquilo que foi chamada a primazia do sentido literal, que era uma discussão hermenêutica mais antiga. Vamos orar para que Deus abençoe o seu cérebro, vai suar essa noite, vai receber a famosa unção cerebral. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão aí, né? A antiga escola alexandrina, por exemplo, caminhou numa direção, de certa forma, sob uma inspiração neoplatônica, de ler o texto de maneira absolutamente distante do seu sentido básico. Quando a Reforma passa a ler a Bíblia, ela retoma aquilo que foi referência da escola de Antioquia, de tentar entender o texto, literalmente, enquanto o texto permite. A não ser que haja outras razões para ler o texto de modo diferente, o texto deve ser lido assim. O pressuposto da fé é a ideia de que ninguém pode ler o texto de maneira adequada, em ruptura com ele. Então, a pessoa precisa ter uma relação de depositar o coração com fé no texto para usufruir. Se ele não faz isso, o texto certamente se distanciará dele. Entender que nenhuma referência externa tem o privilégio de controlar o texto para fazê-lo caber na sua estrutura limitada, particularizada e específica. Daí a ideia que a Escritura interpreta a Escritura. A referência do texto é comparar a Escritura com a Escritura, sem permitir que algum outro tipo de sistema controle a interpretação bíblica. A ideia de que o texto não é mera abstração, não é um manual de filosofia grega. A ideia é que ele serve para a edificação da igreja, para o benefício da fé daqueles que fazem parte da comunidade da fé. Lendo o texto, entendendo que o Antigo Testamento apresenta um caminho de esperança, que está absolutamente relacionado, principalmente com a aliança davídica, destacada em 2 Samuel, capítulo 7, de que o rei viria, o rei que traria o reino de Deus, e que o Novo Testamento claramente desdobra isso. A interpretação ela é essencialmente cristológica. Isso não significa que, como acontece indevidamente, que a gente deve achar Jesus em cada versículo do Antigo Testamento, como aconteceu no ambiente medieval, por exemplo, onde o indivíduo leu aquele famoso texto de Gênesis 14, falando dos 318 homens de Abraão, e entendeu que 318, usando as iniciais gregas, era uma maneira de falar de Taurus e Iesu, ou seja, a cruz de Jesus, que a única coisa que aquele texto queria dizer é sobre a cruz de Cristo. Essas maneiras altamente criativas e indevidas foram desenvolvidas em vários ambientes e são uma maneira equivocada de encontrar elementos cristológicos no Antigo Testamento. Mas a ideia de que o centro, foco bíblico principal era cristológico, isso fez parte do pensamento protestante. Por isso, especialmente a partir daquilo que foi desenvolvido por João Calvino, surgiu o caminho para a exegese da tradição protestante. A exegese tem a ver com o sentido de extrair o significado de um texto. A ideia é que é possível compreender o texto da maneira mais objetiva possível. Porque até então, até a Reforma,
quando você encontrava alguma espécie de comentário sobre a Bíblia, era um comentário ou que vinha com uma dogmática pré-definida pela teologia, ou era algo extremamente alegórico e interpretava o texto totalmente dissociado daquilo que foi o seu ambiente original. A exegese, então, quando o Calvino, por exemplo, começa, não quer dizer que em todos os sentidos o seu trabalho tenha alcançado o que deveria ter conseguido, mas a proposta era tentar discutir o texto, fazer um comentário bíblico para tentar entender o texto a partir do autor. Então, a exegese é o caminho da boa hermenêutica, é a compreensão, é o desenvolvimento daquilo que a gente vai chamar depois de teologia bíblica. Por isso, o foco é cavar o texto, ir atrás do sentido do texto. E a coisa mais importante para saber qualquer resposta é fazer uma série de perguntas. Por isso, toda vez que a gente lida com o texto, a gente precisa pensar sobre quem escreveu, o que escreveu, quando escreveu, onde escreveu, como é que foi isso e por quê. Se essas perguntas são respondidas, grande parte dos nossos problemas são resolvidos. Há uma série de pessoas com problemas pessoais, com sofrimento, com dificuldades na sua vida, atribuindo a Deus promessas que Ele não fez, com medo de maldições que não tem nada a ver com a sua vida. Nunca me esqueço de um menino que acabou fazendo folia num culto, fazendo bagunça, como acontece com todos os meninos que desde a eternidade foram escolhidos para fazer bagunça na igreja do pastor que está nos ouvindo nessa noite. Ele fez lá uma série de confusões e depois um dos líderes pegou ele lá e fez o menino ler Deuteronômio 28. Maldito serás tu no campo, maldito serás na cidade, e assim por diante. E o menino ficou apavorado, falou, nunca mais eu vou na igreja, o pastor é maluco, né? E então, é o caso do texto usado de maneira completamente fora do lugar. Para cavar o texto, não tem outro jeito a não ser utilizar ferramentas adequadas. Os irmãos sabem que o pior problema que pode atingir o crescimento da vida de conhecimento de alguém é a sua prepotência, a sua arrogância de dispensar o conhecimento. Então a gente não faz ideia quanto conhecimento sobre a Bíblia tem sido desenvolvido nos últimos anos. Só para vocês terem uma ideia, o Estado de Israel, que é do tamanho do estado de Sergipe, que tem metade da área do Rio de Janeiro, tem 30 mil sítios arqueológicos. E toda semana se descobre alguma coisa relacionada com a história bíblica. A cada 2, 3 meses se descobre uma coisa importante, que traz informação, que traz condição de conhecer a maneira de pensar, de viver, cultural, jeito de perceber uma série de elementos que são fundamentais para o entendimento da Bíblia. Por exemplo, o hebraico bíblico antigo, em grande parte, era entendido meio que adivinhadamente, por causa das antigas traduções gregas e latinas. Até que, no século XX, 2 línguas foram descobertas e estudadas. Uma chama-se ugarítico, nas famosas tábuas de Ras Shamra, e a outra chama-se acadiano, que era a língua falada na região onde estava a antiga Babilônia. Vieram os sumérios, depois os acadianos, depois veio o primeiro grande império babilônico. Essas línguas são línguas semitas ocidentais parecidas com o hebraico, e tem uma série de raízes que são chamadas raízes cognatas. E por causa do estudo, quem pega o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento e lê alguns verbetes, vai perceber como esse estudo comparativo é interessante e valioso para entender esses termos. Então, o que acontece? Para entender o texto, e a gente já diz que a ignorância é que astravanca o progresso, né? Que é necessário consultar comentários bíblicos, dicionário bíblico, dicionário do Antigo, do Novo, concordâncias, léxicos de grego e hebraico. Não tem jeito, é necessário caminhar nessa direção. E é necessário, e mais profundamente, fazer outras perguntas do texto,
mais específicas, do tipo, qual foi a ocasião, a específica, não o período genérico, da razão de ser desse texto. Ele envolve uma época de perseguição, tem alguém preso, existe uma situação específica em mente. Qual é o propósito, por que razão esse texto foi elaborado? Qual era a intenção? Por exemplo, quem abre o livro de Atos, começa a ler Lucas, escrevendo, a princípio não vai perceber que um dos objetivos e propósitos do livro é fazer uma apologética diante do mundo romano de que o cristianismo que está crescendo não é uma ameaça no sentido de revolução política contra Roma. A gente não percebe isso, mas quando presta atenção, sim, qual é a estrutura literária? Olha que coisa interessante, o jeito de organizar literariamente o texto de Deuteronômio e parte do livro de Êxodo. Os estudiosos descobriram uma maneira antiga, no Antigo Oriente Próximo, de organizar os textos de tratados bilaterais a partir de um modelo de contrato desenvolvido pelos hititas. E esse tipo de modelo padrão, que depois tem os seus desdobramentos, inclusive existe um chamado contrato do mesmo tipo posteriormente, que aparece entre os assírios, esse tipo de padrão literário é, conforme a maioria dos bons estudiosos, a base da maneira como se organiza literariamente textos de Êxodo e Deuteronômio. Você nunca entende um texto direito, você não entende que tipo de literatura está em vista. Qual é o argumento? O que Paulo está querendo apresentar em Romanos? Que tipo de argumento é isso? É um argumento judaico? É um tipo de maneira de se falar na literatura grega? Qual é a referência? O que está por trás? O que está por trás do logos de João capítulo 1? É uma ideia aramaica, grega, hebraica, as duas. Tudo isso é fundamental e é necessário que se faça. Por isso, a prática hermenêutica é vital. O que é necessário? O processo prático não é tão difícil de entender. Os estudiosos dizem que uma vez que a pessoa tenha as noções mais fundamentais de hermenêutica, ele deve observar o texto, ler várias vezes, fazer anotações para aplicar essas regras fundamentais de hermenêutica para entender esse texto. Uma vez que ele olhou esse texto e separou e percebeu os elementos fundamentais, tudo aquilo que exige uma compreensão mais adequada, a exegese vai aparecer ali. Tem alguma questão textual aqui? Tem um problema linguístico maior? Tem uma questão aqui que está diferente de um comentário, de uma tradução por outra, por uma razão literária? O que está acontecendo? Quando alguém está munido de um bom comentário bíblico, geralmente isso está fácil de encontrar. Uma vez que ele usou uma boa hermenêutica de leitura do texto e trabalhou os elementos exegéticos, aí sim ele tem o texto entendido, e uma vez que ele está entendido, seria bom fazer uma relação com o que eu entendi do ensino da teologia do texto com a teologia geral da Bíblia. Vamos supor, eu estudei um texto que fala sobre anjos ou sobre Satanás, mas o que é que a Bíblia diz a respeito disso em outros textos que devem ser devidamente comparados? E uma vez que eu entendi, que eu avaliei, que eu percebi, aí como é que eu faço relação disso com a vida de quem está escutando? Um dia alguém me convidou para fazer uma palestra, eu perguntei, escuta, mas qual é o assunto? Aquilo que Deus colocar no seu coração. É uma cardiofilia total, né? E aí eu resolvi brincar com a pessoa, falei, já sei, eu tenho um estudo preparado sobre os chifres do altar em Levítico e sua relevância para a liturgia pós-moderna contemporânea. A pessoa falou, não, mas o pessoal lá não... Aí eu falei, brincadeira, né? Aí a pessoa falou assim, não vale, não brinco mais, né? Aí eu falei, o que acontece? Se a gente não entende a realidade de quem está ouvindo, e como é que essa pessoa consegue fazer a ligação com o texto, a aplicação se perde. Por isso a conexão, que eu vejo gente que faz muito bem um trabalho de estudar e entender o texto, só que é igual a pessoa que prepara proteína e vitamina em cápsula e não em
picanha com alho. Amém, irmãos? Quem foi abençoado? Senti um calor aqui agora. Outra coisa, a pessoa não tem gosto. Então, essa conexão contextual é fundamental. Uma vez que ele entendeu e fez a ponte, aí ele prepara a mensagem. Às vezes é um sermão, às vezes é uma aula, dependendo como é que ele vai servir. E aí, como ele vai apresentar no final, vai ser a oratória, a maneira de apresentar isso. De modo geral, a hermenêutica deve seguir esse caminho. Mas, rapidamente, eu sei que vocês sabem, para a gente não esquecer, até porque para a gente pensar em hermenêuticas que não fazem bem à saúde, vamos tentar entender algumas coisas que a gente precisa reiterar. Primeiro, um texto não pode significar aquilo que nunca significou para o autor original. Não dá para a pessoa enxergar no texto aquilo que ninguém nunca enxergou. Nossa, eu vi uma mensagem, o pastor falou um negócio que eu nunca imaginei, nunca ouvi isso em lugar nenhum. Cuidado, pode ser que realmente nunca vai mais ouvir, só aquela pessoa falou. Esses dias eu tive, assim, um susto grande, porque alguém veio falar para mim que descobriu que a Bíblia dá base para a existência de vampiros. Eu falei, como é que é? Sim. E que os vampiros são descendentes amaldiçoados de Caim. Eu falei, é mesmo? Mas como é que o pessoal conseguiu desenvolver tal criatividade? A pessoa logo explicou, falou, não, porque Deus disse para Caim que ele não ia comer mais do fruto da terra. Logo, surgiram a galera que começou a tomar sangue porque não comia fruto da terra, né? Meus queridos irmãos, né, como a gente pode dizer, é loucura, é absurdo. Portanto, o texto não pode significar o que não significou. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, ela não pode ser dominada por um sistema externo que a controle. Sempre que possível, entenda as palavras do texto no seu sentido normal e comum. Né? No Jesus descia de Jerusalém para Jericó. Isso significa que Jesus descia de Jerusalém para Jericó. Pronto, simples, né? Saiba que o Novo Testamento tem precedência sobre o Antigo Testamento, no sentido que você tem uma revelação progressiva. Porque às vezes o sujeito vai defender uma ideia, né, ele gosta de comer ovo com sal. Não, porque lá em Jó fala que a clara do ovo tal, né? E aí ele tenta procurar um apoio num versículo obscuro do Antigo Testamento. E hoje, por exemplo, a gente vai terminar falando um pouco sobre isso. Existe uma tentativa que é boa, necessária, fundamental, de aproximar-se e entender melhor o Antigo Testamento, mas parte das pessoas tem ido nessa direção e se complicado na compreensão indevida disso. Interprete os textos difíceis à luz dos mais claros e indiscutíveis. A mulher será salva dando à luz a filhos. É claro que não significa que a maternidade é o caminho da salvação. Esse texto tem que ser entendido num sentido mais amplo, não está falando de salvação no sentido teologicamente soteriológico, como nós falamos. Lembre-se de que Cristo é o centro da Bíblia, mais uma vez enfatizando isso. A revelação bíblica é progressiva. A Bíblia, isso talvez seja mais difícil de entender, usa a linguagem fenomenológica. O que quer dizer isso? Como é que eu descrevo um acontecimento? Tem várias maneiras. Eu posso descrevê-lo de maneira poética e simbólica, eu posso descrevê-lo de maneira química, de maneira histórica, e, de modo geral, boa parte dos textos apresenta a descrição do ocorrido conforme aquilo se apresentou diante dos olhos de quem contemplou. Por exemplo, a Bíblia falou que o Sol parou. Aí vem um monte de gente discutir, não, mas conforme a astrofísica e assim por diante, isso não é possível, porque o Sol não para. Mas o texto não está discutindo isso. A gente fala em pleno século XXI, a pessoa que abre o jornal, telejornal da manhã, diz que o Sol nasceu hoje, às 6h10, e o Sol não saiu da maternidade. A linguagem que se usa não é a linguagem da descrição científica específica, é a linguagem do senso comum. Então, às vezes, tem muita coisa que o pessoal discute, da suposto conflito entre a Bíblia e a ciência, que é falta de compreensão do tipo de abordagem que está sendo apresentada. A Bíblia apresenta nitidamente uma perspectiva sobrenaturalista dos seus acontecimentos.
Muitos dos fatos bíblicos são descritos como maravilhas, como intervenção de Deus, como algo fora do comum. Isso é importante porque uma sociedade muito racionalista sempre vai tentar explicar qualquer acontecimento como alguma coisa que pode caber na percepção limitada do ser humano. E o texto bíblico tem tensões, tem paradoxos, mas é claro, eles têm limites. Não é possível dizer que Deus existe e não existe ao mesmo tempo. Então, às vezes, as pessoas fazem conexões indevidas. O que é que aconteceu na história? Aconteceu, vocês vão ver aí o próximo slide, que vocês vão levar, a gente vai deixar aí para você examinar. O pensamento ocidental recebeu um impacto da maneira nova de entender a realidade. Um amigo nosso, conhecido como René Descartes, que viveu de 1596 a 1650, e que entendeu que a razão humana é instrumento capaz não só de ler a realidade, de entender e de explicá-la, deu origem a toda uma tradição de pensamento que sugeriu o seguinte: qualquer coisa que não caiba na razão não faz sentido, deve ser excluído. Então a razão chegou arrasando e tomou conta do pensamento, e ao mesmo tempo essa libertação da mentalidade medieval que chega no ambiente europeu, desenvolveu uma outra tradição experimentalista ou empirista, especialmente no mundo de fala inglesa. Esses dois se juntaram, especialmente no século XVIII e XIX, deram origem ao chamado movimento iluminista, que foi a glorificação dessa autonomia humana. Toda essa maneira de ler o mundo, a realidade, de interpretar tudo o que acontece à nossa volta, teve um impacto na maneira de entender a fé, a religião e a Bíblia. Então, uma série de pensadores apareceram e começaram a fazer uma leitura da Bíblia, que não era mais uma leitura confessional, que não era mais uma leitura de hermenêutica, de afirmação dos textos, mas um questionamento a partir, especialmente, de um tipo de visão muito racionalista. À medida que o racionalismo perdeu força e surgiram outras escolas de pensamento que são desconstrucionistas, que são críticas da razão, esse ocaso do pensamento racionalista e iluminista deu origem aos chamados pensamentos que são enquadrados na pós-modernidade, que acabam mostrando basicamente que tudo aquilo que era quadradinho não é mais. Consequentemente, esse tipo de negação de verdade, negação da comunicação da linguagem, negação das relações entre linguagem, pensamento e realidade, também entraram no pensamento bíblico. Então, tem uma série de hermenêuticas derivadas disso. Se você quiser e se aprofundar no entendimento disso, você vai descobrir como é que a coisa chegou aí. E falando nisso, na história, quando o pessoal começou a se afastar da ideia que o jeito de entender a Bíblia era ler o texto, querer saber a gramática do texto, querer estudar a questão linguística, literária, histórica, o pessoal começou a ir numa outra direção. E um dos que marcaram a história foi um indivíduo chamado Schleiermacher. O próprio Karl Barth vai dizer que ele é o pai, digamos assim, do liberalismo moderno. E Schleiermacher diz o seguinte, que para entender o texto, você, na verdade, não precisa se concentrar tanto no texto, mas tem que concentrar no leitor do texto. A chave do entendimento do texto está no leitor. Ele começou a ideia de que a hermenêutica devia ser uma disciplina separada, e atuou, especialmente no final do século XVIII, começo do século XIX, foi precursor do romantismo, e ele disse que essa maneira muito objetiva, muito científica, deveria ser desconsiderada, e, na verdade, a partir de uma relação profunda de vida, o leitor poderia compreender o autor até melhor do que o próprio autor. Como? É interessante, vocês vão rir, mas a maior parte das pessoas fazem isso hoje. O pessoal é muito mais schleiermacheriano do que imagina. Porque a questão é a seguinte:
Quer ver? Vamos fazer um exemplo? O sujeito foi lá e leu o que o apóstolo Paulo escreveu, por exemplo, sobre línguas e profecia. E aí ele descreveu o assunto. E aí ele diz, como é que a pessoa vai entender aquilo? Ah, só quem teve a experiência. Só quem teve a experiência que vai entender aquilo, porque a experiência do leitor é fundamental para ter acesso da descrição das outras experiências. A dificuldade é que o texto tende a desaparecer, porque a pessoa, tendo o foco no leitor, a gente perde referência de objetividade para saber o que pode e o que não pode ser. Mas o caminho foi esse, a ideia do predomínio do indivíduo, do eu, para entender a realidade. Depois surge um indivíduo chamado Martin Heidegger, que põe um foco ainda maior no leitor. Ele vai ser um filósofo existencialista, autor de um livro que ficou famoso, chamado Ser e Tempo, Sein und Zeit. E ele vai na direção de uma interpretação totalmente subjetiva. A ideia é que o intérprete é fonte do significado. Ele vai influenciar Rudolf Bultmann, e vocês nem imaginam para onde o caminho vai. A ideia é o seguinte, esses estudiosos chegaram ao entendimento de que a razão humana é tão limitada, que os estudos à nossa disposição são tão frágeis e que o texto está tão longe que não é possível mais ter acesso a eles. A ideia é de um agnosticismo hermenêutico, no final das contas. Então, como é que a gente faz com esse texto? O pessoal diz, a gente não entende direito, mas que ele é bom, é. Ele é bom porque ele propiciou movimentos religiosos e socio-religiosos extraordinários, mexeu com a vida das pessoas. Então, quando alguém lê um texto, sabe que a pessoa descobre? A si mesma. O texto funciona como mola propulsora de um autoentendimento existencial que coloca o indivíduo em funcionamento a partir do seu referencial inspirativo. O negócio é muito maluco, muito doido, mas é assim que funciona. E esse caminho existencialista mais radical e influenciado por essa visão, tomou conta, especialmente do pensamento de um homem que teve muito impacto no século XX, que foi o estudioso do Novo Testamento chamado Rudolf Bultmann. E algumas pessoas, no final das contas, parece que quando lê a Bíblia, ele parece entender no máximo a si mesmo. Alguns até o que entendia sobre si mesmo acaba não esquecendo e não entendendo mais. A ideia é muito diferente. Depois surge um outro estudioso chamado Hans-Georg Gadamer, que foi discípulo de Heidegger e morreu recentemente, cerca de 14 anos, autor de um livro famoso chamado Verdade e Método, grande valorizador da arte, e aí ele vai dizer algo um pouquinho diferente. Entre o autor e o leitor, nenhum nem outro. O que vale é o texto. Como? Aquilo que vai influenciar o pensamento estruturalista. O significado do texto vai além da intenção do autor. O texto é um mediador de significados, de certa forma ele é independente. O que ele diz? Paulo escreveu o texto, escreveu, ele desapareceu, ficou só o texto. Ficou só o texto e a gente analisa o texto, a lógica do texto, o texto comparável consigo mesmo, e não interessa mais o seu autor, e o leitor também tem o seu papel limitado. O texto por si só, como que se ele ganhasse vida própria, e ele funciona e deve ser lido quase como um recorte de um tronco de árvore, assim, que a gente corta, né? E acaba vendo as veias, os contrastes, mas a sua origem acaba sendo absolutamente pouco relevante. Preste bem atenção. Essas ideias, que fazem parte do desdobramento do pensamento moderno e contemporâneo, são ideias que contrariam a perspectiva da própria Bíblia, que contrariam a maneira histórica protestante e evangélica de ler o texto, que a ideia da tradição evangélica é muito simples. A gente lê a Bíblia e, com os recursos disponíveis, consegue entender a palavra de Deus e ela beneficia e atinge a nossa vida. Portanto, é importante a gente entender o cenário,
compreender essa perspectiva e avaliar e fazer as distinções. Eu falo sobre esses elementos porque, no final das contas, são as bases das diversas hermenêuticas que vão surgir depois. Por exemplo, quando a gente estuda a teologia da libertação. A teologia da libertação, ela não está aqui sendo julgada por ser uma teologia de perspectiva social. É possível ter uma maneira absolutamente evangélica e bíblica de se preocupar com questões sociais de maneira legítima. Não há nenhum problema nisso. A questão da teologia da libertação aqui está sendo avaliada a partir da maneira como ela faz hermenêutica. Ela tem um caminho a ser apresentado. Primeiro, ela elege um paradigma, uma referência avaliadora da leitura da realidade da sociedade, que é o marxismo antigo, antes da escola de Frankfurt, marxismo mais, digamos, ortodoxo possível. O marxismo teve uma influência das ideias econômicas de pessoas como Adam Smith e outros que passaram a entender o homem principalmente na sua relação econômica. Teve a influência muito forte de Hegel, que entendeu que a realidade era basicamente histórica, e passou a fazer uma leitura bipolar de dominados e dominantes, e entender que isso tem um fluxo histórico dialético e que as coisas funcionam assim. Na América Latina, por razões compreensíveis, no Brasil e nos países hispânicos, desenvolveu-se bastante. Alguns dos teólogos mais conhecidos, Leonardo Boff, o famoso Juan Luis II, o teólogo uruguaio, Gustavo Gutierrez e Severino Croato. O foco é tentar fazer a sua análise usando o livro de Êxodo e usar a ideia de que Deus sempre prioriza o pobre. Rejeita o método histórico gramatical, interessante, e enfatiza o leitor como foco da hermenêutica. E a ação do sujeito na história, que é uma ideia muito relevante no marxismo histórico, preocupado mais com uma ortopraxia do que com uma ortodoxia. Por isso, dá uma olhada, por exemplo, no que um dos seus expositores, chamado Severino Croato, chegou a afirmar. Conforme Croato, a Bíblia não deve ser vista como um depósito fixo que já disse tudo. Não é tanto o que a Bíblia diz, mas o que ela diz. Ao colocar a mensagem em forma escrita, os autores bíblicos desapareceram, mas a sua ausência significa uma riqueza semântica. O fechamento do significado do autor resulta em uma abertura para um novo significado. Ele chega a dizer que nossa responsabilidade não é a exegese, extrair um sentido puro, como se alguém estivesse tirando um objeto valioso de um cofre. Não, mas uma exegese. Isto é, devemos entrar no texto com novos questionamentos para produzir um novo significado. A ideia desse enfoque é que, de fato, o texto está perdido. Por isso que, quando a gente tem uma influência desse tipo de pensamento, desaparece logo o interesse de estudo de línguas originais, porque isso é inútil. Você lê o texto e você entra no texto. A ideia é o seguinte: esse texto teve um sentido especialmente histórico-social. Agora nós temos uma realidade semelhante. Como é que a gente entra nele para se apropriar dele e fazer dele uma referência para o que acontece conosco? Isso não parece um procedimento adequado para entender o texto adequadamente. Por isso, a gente deve prestar atenção. Os caminhos indevidos da interpretação são os mais variados. Por exemplo, a alegorização do texto, talvez mais comum nas igrejas pentecostais e neopentecostais, onde as pessoas acabam fazendo leitura do texto e enxergando significados metafóricos e simbólicos nele que não há nenhum sinal de que tem esse sentido. Eu me lembro de um indivíduo falando claramente que a gente precisava pegar as pedras que Davi tinha para jogar no gigante diante de nós. E aí a gente precisava derrubar o gigante da inflação com a pedra da fé, e o gigante, outro tipo de gigante, com a pedra da coragem. Aí tinha várias pedras e vários gigantes, e cada uma tinha um nome.
Muito difícil de encontrar isso no texto, mas ele conseguiu por maneiras incompreensíveis. Existe uma outra coisa chamada interpretação confessional. Veja, os primeiros protestantes e evangélicos diziam o seguinte: nós vamos fazer a nossa doutrina a partir do exame da Escritura. Só que chega uma hora que essa doutrina está tão bem definida que se a Escritura começar a atrapalhar, a gente tira ela de lado, porque ela está complicando a vida da gente. Então, eu conheço, e eu me preocupo com isso hoje, eu vejo muitas pessoas levantando bandeiras de escolas teológicas específicas, mais do que de Paulo, de Davi, de Moisés, de Samuel, de Pedro. Existem santos evangélicos, defendidos por muitos. E, portanto, existe uma interpretação confessional definida e fechada. Uma vez que a confissão de fé se tornou autoridade quase tanto quanto a Bíblia, não há mais o que discutir. Nós temos um caminho quase católico de encontrar textos que têm quase o mesmo valor que a Escritura. Às vezes o problema não está numa interpretação confessional, mas num modelo sistemático rígido. O que significa isso? Quando a gente faz interpretação bíblica, a gente tem que fazer o quê? Nós temos os dados, os textos, as informações bíblicas, nós temos a nossa leitura, e essa leitura vai pegar um indivíduo que faz parte de uma época, que tem uma realidade. Se o sujeito está na Grécia Antiga, e ele tem influência de Platão, de Aristóteles, se ele está na Idade Média, se ele é de hoje, se ele é existencialista, se ele é iluminista, ele nem percebe qual é o óculos que ele usa. Mas ele tem uma referência X, e isso vai acontecer num ambiente cultural. As escolhas são essas. Eu me lembro que estava conversando com uma pessoa da Teologia da Libertação, e eu falei com ela: você já reparou que não tem Teologia da Libertação no Japão? E a pessoa falou: é mesmo, mas por que não? Porque a sociedade é isonômica, não existe grandes diferenças de classe, então aquele tipo de discussão não faz sentido. É mesmo, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, se o cristianismo de uma pessoa se limita a esse tipo de leitura social, ele já não serve para grande parte do mundo. Então, o que acontece? Quando alguém faz uma leitura, um entendimento da Bíblia, a partir de uma teologia específica, estruturada sistematicamente, rígida e fechada, aí aquilo está definido de tal modo que muita coisa da Bíblia não cabe mais aí. Quer ver um exemplo? Para a gente entender melhor. A coisa funciona mais ou menos assim. A Bíblia é como se fosse uma quantidade de frutas variadas. Tem uva, tem laranja, tem jaca, melancia, abacate, e ler o texto significa, de preferência, fazer teologia bíblica, colocar uva com uva, jaca com jaca, abacate com abacate, separar cada um no seu canto. Mas quando alguém tem um modelo sistemático fechado, essa pessoa diz: não, as caixas onde as frutas vão entrar são essas aqui. Elas têm 1 metro por 1 metro, são feitas desse jeito. Se colocar uva e cair pelos buracos lá embaixo, problema da uva, não quero saber, a caixa é sagrada. Se for colocar melancia aqui dentro e não cabe a melancia, a gente tem que quebrar a caixa, problema da melancia, a caixa é sagrada. Quando alguém tem um modelo sistemático rígido, certamente o texto, em grande parte, fica de fora, porque não cabe na sua maneira de entender. Uma outra maneira de lidar com o texto e que traz problemas, que é mais comum nos grupos pelo menos que se consideram muito conservadores, é a interpretação literalista, exagerada, em textos que não devem ser assim. Você sabe que na nossa realidade existem vários grupos que pegam certos textos e tentam aplicá-los literalmente para a realidade de hoje, sem entender a razão de ser do próprio texto. E a gente tem uma série de dificuldades e problemas com isso. Uma vez eu estava numa palestra semelhante a essa, e alguém levantou e ficou bravo, e disse: não, porque o que a Bíblia fala é o que está escrito ali, tem que ser feito literalmente, ponto final. Eu falei: mas tem alguns textos que têm outro tipo de enfoque, não tem nada que vir com enrolação. Se está assim, é para fazer assim, ponto final.
Eu falei, eu acho que o senhor discorda do que o senhor acabou de falar. Mas como é que o senhor pode provar isso? É muito simples. A Bíblia diz que se o teu olho te faz pecar, arranca-o, e você veio com os dois. Se a mão faz pecar, então... Não, mas esse texto é diferente. Eu falei, esse e mais alguns outros. Então, às vezes, a gente vê certas coisas realmente muito complicadas, e preste atenção, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Quando alguém faz interpretações bíblicas indevidas, tanto do lado dito mais conservador ou mais liberal, vai trazer problemas. Liberalismo teológico. O liberalismo, de modo geral, em termos hermenêuticos e teológicos, é exatamente a aliança absoluta com a visão racionalista e iluminista, que considera o texto sob suspeita, quando ele diz alguma coisa contra a maneira da gente entender o texto naturalmente. Então, a Bíblia vai falar, por exemplo, Jesus multiplica os pães e peixes. Mas como assim? Pão e peixe não multiplica. Isso não existe, isso não é compreensível. Então, isso deve ser uma parábola, isso deve ser alguma espécie de coisa que alguém contou depois e mudou a história para algum propósito político, social, espiritual, assim por diante. E nessa visão liberal, de fato, o texto não é respeitado na intenção do seu autor. Ele é reembalado, reorganizado, selecionado a partir do enfoque apresentado especialmente por esse tipo de filosofia essencialmente europeia e depois espalhada pelo mundo. E mais um grande problema chamado interpretação exclusivista. São os grupos que tendem a enxergar a Bíblia a partir da sua única realidade particular, denominacional ou muito restrita, e que criam um verdadeiro distanciamento por ter uma visão muito particularizada. Alguns dos grupos que caminharam assim, por exemplo, acabaram virando seitas. Fizeram uma leitura tão peculiar, tão particularizada de um texto, e transformaram isso em algo tão valioso e importante, que se tornaram exclusivistas. O caminho, de fato, é muito complicado. Meus queridos, entendendo isso, a gente vai agora falar um pouquinho sobre, eu diria, o movimento, tanto filosófico como teológico, que enfatizou, que influenciou, talvez de maneira mais impactante, acho que a igreja brasileira e o mundo, sem que o pessoal tenha consciência. Isso tem a ver com a crítica da certeza, que envolve o existencialismo e a neo-ortodoxia. Qual é o problema? O problema é que no iluminismo a gente tinha certeza demais, porque a razão garantia tudo. Aí o pessoal começou a perceber, não é bem assim não. E aí surgiu uma outra forma de pensamento, que, preste atenção, tem méritos e deméritos. E a história começa com um rapaz amigo de vocês, gente boa, chamado Søren Ab Kierkegaard, que escreveu um livro famoso chamado Temor e Tremor. E Kierkegaard começou a estranhar a maneira racional como a igreja do seu tempo se comportava no século XIX, na Dinamarca. Ele, então, acabou tendo uma ideia de que a fé não podia se restringir a uma visão racionalista. Isso é uma coisa importante para pensar, porque boa parte daquilo que às vezes a gente entende como uma fé bíblica e reformada, ela reflete um jeito racionalista limitado de ser. E Kierkegaard disse o seguinte: por exemplo, você tenta vender ouro, e se você chega para o outro, compra ouro, porque o ouro é muito bom, olha, eu vou te provar. A pessoa fala, você é maluco, como assim você quer provar que o ouro é bom? Quem não sabe que o ouro é bom? Então ele disse, olha, não faz sentido defender a palavra divina, porque é evidente que ela tem força por si só. Ninguém crê por causa da razão, mas apesar da razão. Porque o ser humano, ele não está interessado em buscar, em primeiro lugar, o entendimento racional da fé. Mas ele não crê por causa da razão, mas apesar dela. Porque ele busca, na verdade, significado diante da vida e da fé.
E ele dizia que todo mundo era dominado por um sentimento que ele chamava de desespero existencial, que o desespero é a doença mortal da qual não se pode morrer. E a única maneira de lidar com isso era com uma experiência de fé profunda, onde o indivíduo tinha uma expressão de fé completa, total, absolutamente profunda e que de fato daria significado e sentido para a sua vida. É interessante que Kierkegaard dizia, por exemplo, se chega um galileu e alguém fala para ele, você nega que a Terra se move, e ele se nega, ninguém fica nervoso e bravo com ele. Puxa, que vergonha, Galileu devia ter morrido pela ciência. Todo mundo fala, claro, ele devia ter saído fora. Mas se chega um cristão que diz se para ele, negue a sua fé, e ele nega, é totalmente diferente, porque a verdade é uma verdade pela qual vale a pena morrer, e ele chamou essa verdade de subjetiva. Ele dizia que a fé puramente racional, de assinar confissões e concordar com elas, como se faz um teorema matemático, era insuficiente. Então ele fala de uma fé subjetiva e apaixonada e tem uma ideia diferente do ponto de vista apologético. O que Kierkegaard diz é interessante. Ele tem uma série de coisas, ele viu o mundo dividido em 3 esferas, estética, ética, religiosa, questionou esse cristianismo institucionalizado e via esse encontro do humano divino como um verdadeiro paradoxo, pois há uma gigantesca distância entre o ser humano e Deus. E ele impactou muito o século XIX, é o pai do existencialismo contemporâneo, mas o pensamento dele trouxe algumas dificuldades, porque ao enfatizar esse aspecto subjetivo, acabou-se assim ficando meio indefinido como é que a gente sabe que uma experiência subjetiva de alguém, servo de Deus e abençoado, foi de Deus, ou se um doido varrido teve uma experiência subjetiva e ele também acha que ele, como eu encontrei um na padaria uma vez, estava saindo, ele falou, eu sou Jesus Cristo. Eu falei, realmente o homem está precisando de oração, porque a compreensão da coisa é complicada. Mas é importante ver que ele vai enfatizar e vai dar origem àquilo que é chamado de movimento de neo-ortodoxia, que vai fazer o quê? Vai enfatizar um método teológico dialético, vai enfatizar muito, vai bater de frente com o liberalismo e vai enfatizar a transcendência divina. Deus é chamado do totalmente outro, a ideia de alguém que é muito distante de nós, em oposição a esse racionalismo, fala na Bíblia como testemunho da revelação, vai enfatizar o encontro e a palavra divina, que por um lado é importante, pois que resgata essa relação pessoal, por outro lado, surgiu a ideia meio complicada da Bíblia, em vez de ser palavra divina, tornar-se no encontro, o que é uma coisa que perde referência, é um problema, rejeitou a teologia natural, voltou a valorizar a Escritura, porque a ideia antes é que a Bíblia era totalmente domesticada por um pensamento racionalista e naturalista. A partir desse pensamento, a coisa se retornou. Reafirmou-se muito a realidade do pecado, a centralidade de Cristo e esse enfoque na existência humana. Por causa do pensamento de Kierkegaard, você vai ter alguns indivíduos que contribuíram de modo bastante positivo e razoável para a teologia, para a hermenêutica, e outros que contribuíram de uma maneira mais complicada, entre eles Karl Barth. Barth foi um suíço que enfrentou os nazistas, que matou o liberalismo antigo. Depois de Barth, o liberalismo não teve mais nenhuma condição de existir. Escreveu uma das maiores obras da história cristã, chamada Kirchliche Dogmatik, Dogmática da Igreja, e ele, na sua vida, podemos caminhar um pouco adiante, ele vai enfatizar bastante a maneira como a relação com Deus se dá por meio dessa experiência profunda, que é uma experiência de fé marcada por dialética e volta a valorizar elementos importantes que tinham se perdido. Um pouquinho mais adiante, talvez lá no slide número 27, porque nós temos muito conteúdo aí, e eu quero terminar com a parte aí mais talvez significativa. Barth rejeitou a filosofia metafísica como um ponto de partida para a reflexão e enfatizou a importância da palavra divina, palavra proclamada, palavra escrita, palavra encarnada,
Ele tem algumas dificuldades, não é exatamente um autor evangélico, mas é uma pessoa que tentou, com uma série de aspectos positivos, construir um pensamento que merece a nossa reflexão. Depois eu menciono a figura de Bultmann, não vou gastar tempo porque eu expliquei suficientemente sobre ele, que é uma maneira neortodoxa que se apresenta, que se distancia. Bultmann, olha que coisa interessante, a intenção dele era uma intenção, digamos, elogiável. Ele diz: como é que o homem de hoje vai aceitar o evangelho? A gente precisa fazer da melhor maneira possível, mais contextualizado. O homem de hoje não acredita em nada sobrenatural. Então, o que a gente tem que fazer? Entender que toda essa sobrenaturalidade, esses milagres da Bíblia, do Novo Testamento, principalmente, fazem parte de uma descrição mítica da realidade. Então, o que a gente faz? A gente tira isso, põe um pacote novo e apresenta a coisa da maneira que não ofenda a racionalidade do homem supostamente evoluído do século XX. Esse negócio não deu muito certo. A igreja se perdeu, a igreja se atrapalhou, o prejuízo foi grande, e a ideia de Bultmann certamente representa um existencialismo mais crítico e radical que se afastou do paradigma bíblico. Só quero mencionar rapidamente, porque vocês estão em contato com isso, recentemente surgiram movimentos não exatamente teológicos, mas bebendo das raízes distanciadas da compreensão evangélica histórica da Bíblia, especialmente os chamados emergentes. Destaque para Brian McLaren, que escreveu A Ortodoxia Generosa. Vamos dar uma olhada, por exemplo, o que ele vai falar sobre a Bíblia. Ele diz: se a real questão em vista não for a autoridade do texto, e sim a autoridade de Deus. E se a questão não for um livro que podemos interpretar como tremenda criatividade, mas sim a vontade de Deus, a intenção de Deus, a sabedoria de Deus e, quem sabe, o reino de Deus. Ou seja, McLaren tenta fazer uma distinção entre a vontade de Deus e a vontade da Bíblia. A apresentação faz uma separação. Ele foi longe demais ao falar sobre a exclusividade da verdade e da fé. Disse: meu entendimento do Evangelho me diz que religião é sempre uma mistura. Pode ser judaísmo, cristianismo, islã ou budismo. Parte dela reflete a procura sincera de gente que quer achar a verdade. Parte dela reflete a tentativa de fugir da verdade pela hipocrisia. Eu creio que Jesus é o Salvador e não o cristianismo. Será que isso é tão ruim? Você percebe que a coisa é meio confusa, né? Jesus é um conceito um pouco indefinido, difuso, é quase que mais um elogio da expressão de fé do que da pessoa de Cristo. E, infelizmente, uma pessoa muito capaz, muito criativa, chamada Rob Bell, que iniciou com proposta apologética interessante, fazendo diversos vídeos muito criativos, a série Numa, e que depois caminhou numa direção de dizer coisas indefinidas sobre a verdade, sobre o Evangelho, e hoje encontra-se praticamente numa postura quase que completamente universalista. Depois do seu famoso livro O Amor Vence, Love Wins, infelizmente Rob Bell caminhou numa direção diferente. E para encerrar, eu quero fazer uma provocação para vocês pensarem e sugerir um caminho interessante para que a gente volte para a raiz bíblica e talvez com mais condições não entre em caminhos problemáticos nem da direita nem da esquerda. Então eu queria pensar um pouquinho sobre a diferença do jeito de pensar bíblico, da cosmovisão bíblica hebraica, que é a estrutura de organização da Bíblia, em oposição ao jeito grego ocidental de pensar. A gente caminhou numa distância tão grande, e acho que isso não fica claro para a gente. Então, eu vou fazer algumas distinções interessantes. Quer ver? Na sequência, vocês vão ver, enquanto o nosso pensamento, a nossa tradição, a nossa organização grega é muito abstrata, o pensamento bíblico é sempre concreto. As coisas são apresentadas, né? A Bíblia, a Bíblia não é um livro de teologia, é um livro que mostra Deus, o seu amor, de maneira muito viva.
Na visão filosófica grega, o interesse é a busca da essência. A pessoa quer chegar, né, à famosa essência aristotélica, mesmo que ele esteja vestido com roupas cristãs. A postura da Bíblia não tem esse tipo de direcionamento. O enfoque da Bíblia, a visão hebraica, é na relação da pessoa com o Criador e a sua vontade. Você não vê essa especulação no texto bíblico. O enfoque que você encontra no pensamento grego e depois ocidental é a explicação sistemática do mundo. Na Bíblia não se pensa assim. A ideia é a purificação e a santificação do indivíduo perante Deus. No mundo grego é o mundo das imagens. Ideia vem do verbo grego ver. Theorel deu origem à teoria. A realidade é a realidade do espaço e da visão. O mundo hebraico é diferente. Enquanto no mundo grego há um relativo desprezo da linguagem, na Bíblia a linguagem é tudo. Olha que coisa interessante, davar em hebraico é palavra, é coisa e é acontecimento. Em vez de uma fragmentação analítica do mundo, há uma integração das realidades. Por isso, Deus criou o mundo falando, não cantando, nem desenhando. A verdade divina é a sua palavra. Deus se apresenta a nós, não por uma essência, mas por um nome. E Jesus é o verbo de Deus entre nós. A visão grega quer análise precisa, quer definir, quer colocar Deus no microscópio. A visão hebraica, ela aparece diante de nós a constatação que a realidade é entrelaçada e complexa. É muito interessante isso, eu acho engraçado, né? Porque no Ocidente a gente separa as coisas, levanta uma bandeira e começa a brigar. Na Bíblia está tudo no molho agridoce. Tem os dois sabores, está tudo de boa. É muito interessante, né? Por exemplo, a Bíblia diz, e Deus endureceu o coração do faraó. Versículo de baixo, o faraó endureceu seu coração. Na cabeça hebraica está tudo certo. No mundo ocidental dá uma confusão que a gente nem sabe como entender. Na visão grega, Deus é descrito, especialmente numa essência estática. Aliás, o filósofo grego fica assim, né? Na Bíblia, Deus age. Mesmo eu sou o que sou, errie, asher, errie, eu estarei sendo aquele que eu virei a ser. Deus é um Deus que age na história. O universo, do mundo grego e ocidental, é fechado de causa e efeito. Na Bíblia, Deus é a razão e a causa de tudo. Na nossa cultura, o homem domina pela razão e pela aplicação de leis. Na Bíblia, o domínio é divino e tudo depende do relacionamento com Deus. O mundo grego é a dicotomia do mundo. Mundo espiritual, mundo físico. Os crentes são assim, os crentes são platônicos. Eles têm uma outra visão. Na Bíblia, natural e sobrenatural estão interligados. Quer ver uma coisa interessante? A tradição talmúdica hebraica diz que orar é tornar o mundo santo. É proibido ao homem desfrutar de algo neste mundo sem dizer uma bênção, uma brachá. O sujeito tem qualquer coisa, ele tem uma brachá preparada. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam asher natan lanu et chalech haolam. Aí ele vai e faz. Fazer isso é um sacrilégio. Estudar matemática é coisa de Deus. Não é à toa que 90% da ciência e do progresso do mundo tem origem ou em judeus ou em protestantes, porque esse tipo de visão leva a uma outra atitude. A lógica grega e ocidental é linear, passos. 3 passos para dar um abraço em Deus. 5 maneiras de ser feliz na sua casa. A visão hebraica, a lógica é de bloco e ela é dialética. Por exemplo, a justiça divina não é o oposto da sua misericórdia, é a sua contrapartida. Elas estão interligadas. No pensamento bíblico, você tem manutenção de tensões. Deus é um e é 3 ao mesmo tempo. Jesus é divino, é humano ao mesmo tempo. A palavra é humana, mas ela é divina. Faraó endurece o coração, Deus endurece. Deus é cheio de ira e também de misericórdia. A pessoa vai lá com a sua cabeça grega e começa a cortar isso da Bíblia. O Ministério Espiritual da Saúde adverte, isso pode fazer mal à sua igreja. A vida grega ocidental centrada no homem. Na Bíblia centrada em Deus e na tribo, na família.
Quem é esta moça? Pergunta Boaz no livro de Ruth. Lemi haneará hazot, o hebraico. A quem pertence essa moça? Visão nossa, individualista, na Bíblia, ser parte de um grupo. Quando alguém é descrito, não se fala dele como indivíduo, nem da sua realização, nem que ele fez, mas de quem ele é filho e que tribo ele pertence. Competição é a nossa palavra de ordem, inclusive entre as igrejas. Na Bíblia, cooperação, inter-relação. Valor, nosso mundo é por posses. Na Bíblia, a partir das relações. A vida, para nós, é principalmente biológica. Na Bíblia, do contexto social. Realidade nossa é material. Na Bíblia, o material e o espiritual estão entrelaçados. O universo grego ocidental é basicamente estático. O universo dinâmico é cheio de vida. É uma coisa interessante, mas é valioso perceber que enquanto o filósofo grego fica assim, olhando e contemplando profundamente, o judeu religioso ora assim, Baruch atah Hashem Eloheinu, porque todo o seu ser se volta para Deus, e a ideia de movimento, ela evoca essa ideia de universo dinâmico. Por isso, quem bebe de água grega, quem bebe do mundo ocidental, tem contemplação e passividade. Ah, que ideia interessante. Nossa, nunca tinha percebido esse enfoque. Ah, fica analisando cristais na prateleira. Na Bíblia, o que vale é a ação transformadora. Jesus teve seguidores e não alunos. É diferente. No mundo grego, filhos de Aristóteles, o que importa é a harmonia, compostura e autocontrole. Na Bíblia, que nada, é movimento, vida, emoção profunda. Ser turbulento e apaixonado. É interessante, você lê as descrições sobre Deus. Deus não fez curso de etiqueta em Paris. Ele fala cada coisa assim, interessante. O pessoal veio me oferecer sacrifício sujo, Malaquias, esfrega na cara deles. Eles vão ver o que é bom. A ira do Senhor se acende, a sua misericórdia. Não existe. O nosso mundo hoje é assim. É sem sal, sem açúcar, para não ofender ninguém. Então, amigos, veja, Deus é bom, Ele gosta de você, Ele vai te dar um abraço. Mas não vai apertar muito, tá? Ele é bonzinho. A Bíblia não, a palavra é cheia de mel ou de pimenta. Ou chega com força, ou é repreensão, ou é... Pode uma mãe esquecer do seu filho, ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. É sempre vivo, é apaixonante. No hebraico, não se fala em Deus ficar irado, fala que as suas narinas arderam, acendeu o nariz de Deus. Levantar os olhos, dura serviço, falar aos ouvidos, vestir os lombos. A coisa é assim. No nosso mundo racional, filho da Grécia, descrição técnica e linear é o que importa. São os reis da teologia. Na Bíblia, poesia, metáforas e narrativas. É vivo o negócio. É a diferença, de novo, entre comer vitamina e proteína no potinho e a abençoada picanha com alho. Amém, irmãos? Olha que palavra profunda para o nosso coração. Né? Na visão nossa ocidental, crer é concordar na mente. O que a gente entende por um bom cristão teologicamente correto? É o sujeito que assina uma confissão de fé. No nosso livro, que a gente já mencionou, escrevi um artigo chamado Será que o diabo também é evangélico? O diabo passa em qualquer teste de ortodoxia. Diabo, você crê que Deus existe? E como? Eu estou até morrendo de medo. Você crê que você existe? Eu sei que eu existo. Está melhor que muito teólogo liberal. O diabo acredita que Jesus existiu? Eu sei que ele existiu. Então, se você der uma declaração de fé ortodoxa, o diabo assina. Ele não pode se apropriar dela, mas que ele sabe que é verdade, ele é. Então, essa ideia, né? Porque assim, no mundo ocidental, Atlântico Norte, a fé é uma coisa muito da cabeça e da razão. No Brasil, ela é bem a Roberto Carlos. São tantas emoções. Nossa, senti uma fé no culto hoje. Amém, até, né? Levanta, fecha o olho e chupa o dente. A coisa é extraordinária. Na Bíblia, é diferente. Crer não é um movimento da razão apenas. Crer
é muito mais. Crer, ser fiel, é apostar a vida. Crer, confiar. Crer igual do futebol. O cara acreditou na jogada. Ele foi lá na linha de fundo e pegou e não deixou sair. Não significa um simples assentimento mental, significa a entrega da vida. Deus abençoe a nossa vida e o nosso coração nessa noite. Amém.